é a distância entre as fileiras de tanques rede. Então olha só, da mesma forma que eu preciso me preocupar com a profundidade para diluição de nutriente, eu preciso manter uma distância mínima, né, entre as fileiras dos tanques rede, para permitir que eu possa trocar a água, fazer uma renovação daquela água que está circulando na minha área de produção. Certo? Na minha área de produção eu tenho que ter uma situação diferente ali, eu tenho que ter uma condição de permitir a renovação dessa água. Então assim, o produtor que começa de qualquer jeito, sem orientação, ou sem ter buscado informação e não ter planejado, ele acha que pode colocar tanque em cima de tanque, tanque sobre tanque, um do lado do outro, e às vezes até o próprio posicionamento dos tanques não é respeitado. Tem segredo, gente. Na verdade não é segredo, né? Tem técnica que tem que ser seguida, né? Tem orientação técnica que precisa ser seguida. Espaço entre fileiras, espaço dentre as próprias fileiras, tem que ter espaço para a gente ter um pouco essa renovação de água. Então assim, eu até vou colocar mais aqui, os tanques eles têm que estar, né, perpendicular ao sentido da corrente principal, seja de vento ou seja de água. Então o tanque não pode estar assim, a água está passando assim, ó. Por quê? Porque a água que vai chegar aqui no último tanque é uma água de qualidade muito inferior à água daqui. Agora, se estiver assim, a água vai estar passando, a mesma água que está chegando nesse primeiro, está chegando no segundo, está chegando no terceiro, está chegando no quarto. Então é somente por conta disso que tem que ser perpendicular. Por quê? Para eu ter uma água de boa qualidade entrando em todos os tanques da mesma fileira. E aí eu tenho que ter um espaço entre as fileiras, claro, por quê? Porque a água que vai sair desse tanque vai acontecer a decantação de nutrientes, né, de sobra de ração, de fezes, enfim. Isso aí vai decantando até ela chegar no próximo tanque rede, na próxima fileira de tanque rede e vir com uma qualidade melhor. Porque senão aqueles peixes, se for muito próximo, se as fileiras forem muito próximas, não tem renovação de água praticamente. Né? Agora, se eu tenho uma distância aqui, né, vou colocar mais alto aqui, né, se as fileiras estão muito próximas, eu não tenho renovação. Se as fileiras estão distantes, eu já vou ter renovação. Já vai ser diferente. Né? Tudo que está saindo dessa primeira fileira de tanque, ele vai decantando até chegar aqui numa qualidade igual ou superior à água que chegou na primeira fileira. Então, assim, é o caos quando a gente chega numa piscicultura. E tem fotos aqui no meu Instagram, no Facebook, tem fotos de piscicultura que eu visitei e perguntei, jogo dos 7 erros, que erro que você está vendo aqui nessa piscicultura? E aí o pessoal colocou, distância entre as fileiras, distância dos tanques rede, mas, né, posicionamento dos tanques, mas estava tudo lá. E tinha mais coisa ainda, né? Porque principalmente nessa questão do posicionamento em relação às correntes. Mas enfim, pessoal, essa questão de distância entre as fileiras, posicionamento de tanques é tão importante, mas tão importante eu falar isso aqui para vocês, e que vocês levem isso aí para a vida de vocês de verdade, apliquem isso que eu estou passando para vocês aqui, não cometam esse erro. Posicionamento e distância entre fileiras. Já fez tanta diferença de graça, mas é de graça, de pessoas que assistiram eu comentando esse aqui em alguns momentos, em algumas lives, em algumas maratonas, ou às vezes vídeos que eu vou colocando. Vocês já perceberam que eu coloco vídeos aqui, vídeos curtos, vídeos longos, com assunto interessante, com conteúdo. Isso faz tanta diferença que eu já recebi feedback de gente falando assim, Paulo, lá na minha piscicultura, do jeito que você está falando então, tá tudo errado. Porque meus tanques, eles são um na cola do outro, eu tenho uma fileira só com 50 tanques. Uma fileira só com 50 tanques. E um pregado no outro. E aí eu pergunto assim, tá acontecendo alguma coisa de ruim lá? Tá, os peixes da última fileira, que é onde a corrente passa, tá morrendo. Eu visitei um pessoal em fevereiro desse ano, né? E os peixes da última fileira eles estavam morrendo, porque a correnteza vai levando, a corrente de água, os tanques estavam assim, a corrente de água está passando aqui assim, ó. E aí esses últimos tanques aqui da frente, os peixes estavam morrendo, porque estava recebendo uma água de qualidade inferior. E quando eu falo que é comum, é muito comum eu ver isso daí, gente. Vocês já me acompanharam há muito tempo aí, já viram as fotos que eu posto, os vídeos que eu posto, os stories que eu posto, quando eu estou na piscicultura, inclusive. Eu vejo isso constantemente. E é comum é tão comum a gente encontrar isso aí, e eu vejo essa importância de passar esse conteúdo, né, passar essa informação, bater nessa tecla várias vezes, porque são pontos-chave, como
profundidade, distância entre fileiras e às vezes posicionamento dos tanques rede. Posso até trazer aqui um outro dia para a gente falar de posicionamento dos tanques rede, mas é praticamente isso aí, perpendicular, né, à corrente de água, que isso daí faz uma diferença tão grande, mas faz uma diferença tão grande que eu posso reduzir mortalidade. Eu posso reduzir uma mortalidade enorme somente fazendo um mínimo manejo possível. Em vez de deixar os tanques aqui, eu estou colocando aqui. Em vez de deixar as fileiras pregadas, eu estou colocando as fileiras distantes. Paulo, que distância é essa daí? De 10 a 20 metros. Por quê? Essa distância, né, é uma preocupação maior com o meio ambiente. Então, já que a produção em tanques rede é um sistema intensivo de produção, né, por quê? Por que ele é intensivo? Porque ele é de alta densidade, ele tem uma alta renovação de água. Eu trabalho somente com ração comercial ali, ração de alta performance. O peixe depende exclusivamente daquilo ali. Eu preciso trabalhar dentro, lembra que eu falei ontem, dentro do meu teto financeiro, eu preciso trabalhar com os melhores insumos e os melhores serviços existentes. Então, assim, é uma grande carga de nutriente que é despejada ali naquele local, inserida no ambiente. Então eu preciso ter uma preocupação com isso. E tudo remete a um maior cuidado com a minha qualidade da água. Por quê? Porque antes de criar peixe, eu tenho que aprender a criar água. Eu tenho que fazer o ambiente ser propício para a minha produção, né? Eu não posso, em momento algum, prejudicar aquela qualidade da água. E distância entre fileiras e profundidade, se não forem seguidos à risca, pode causar um desequilíbrio ambiental, sim. O objetivo é a longevidade do negócio. O objetivo é você começar hoje, você está produzindo hoje já, e você daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, está produzindo ainda. Está com resultados superiores aos resultados que você tem hoje. Então, tudo isso faz a diferença. Hoje você tem que respeitar em torno de 10 a 20 metros de distância. Vai depender muito do tamanho do seu tanque, do formato do seu tanque. Vai variar também um pouco de estado para estado. Tem estado que se você colocar, por exemplo, aí eu já estou entrando em licenciamento um pouco, vamos ter o dia só de falar de licenciamento. Tem estado que aceita 10 metros, tem estado que tem que ser pelo menos 20 metros. E aí não tem jeito, você vai ter que colocar um número. Escolhe um número entre 10 e 20. Se não passar, você vai ser avisado, você vai lá e faz essa correção, né? Faz essa atualização de documentação complementar, muda o mapa, enfim, atende a necessidade. Mas, em geral, né, principalmente em projetos de águas da União, né, grandes reservatórios da União, isso vem sendo uma constante. Até 30 metros entre fileiras já foi solicitado para a gente fazer essa alteração. E por quê? Porque 30 metros entre fileiras? Porque, de repente, do tamanho do meu tanque, até a água passar nele todinho, até chegar no próximo, entendeu-se, né, os analistas entenderam que 30 metros seria a quantidade necessária, exigente, na verdade, né, a distância obrigatória para a gente fazer essa instalação entre fileiras de tanques rede. Então, mais uma vez, fileira muito próxima uma da outra, vai dar problema de renovação de água quando a água passa de uma fileira para outra. Então vamos aumentar essa distância. O que você tem que ter na cabeça? 10 a 20 metros. Vai depender um pouco de estado para estado. Em Águas da União, talvez até 30 metros, dependendo do tamanho da área que você tem. Por quê? Porque hoje, antigamente, a gente utilizava uma área de diluição de 1 para 5 a 1 para 8. Hoje, o mínimo que está sendo exigido de área de diluição para tanque rede é 1 para 20. Então eu tenho que distanciar mais os meus tanques dentro da fileira, eu tenho que distanciar mais os meus tanques entre fileiras e eu tenho que respeitar principalmente essa questão de profundidade. Essa questão de profundidade importantíssima, eu tenho que dar valor nisso daí, ok?